Ah, Deus Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez chego a Ti para te pedir, Senhor, licença para falar deste assunto tão importante que foi o Teu nascimento, o nascimento do Filho de Deus quando foi enviado aqui na terra. Nos dá, Senhor, sabedoria, entendimento para falar deste assunto tão maravilhoso que foi sobre a tua chegada aqui neste mundo e para trazer esse tão grande benefício no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vi Jesus, com passos apressados, no chão molhado, o tempo é curto, e um anjo me tocou e me falou, este é Jesus, antes de ser crucificado. Eu vi Jesus, neste momento o chão fugiu, o céu se abriu, e no culto que eu participava, não vi ninguém. Neste momento eu chorava, eu estava muito além. Eu vi Jesus naquela caminhada, na relva molhada. Ele mostrava que era cedo, bem de madrugada. As lágrimas que eu vertia eram emocionadas. Eu vi Jesus, com passos apressados, no chão molhado. O tempo é curto, e um anjo me tocou e me falou, este é Jesus, antes de ser crucificado. Eu vi Jesus, neste momento o chão fugiu, o céu se abriu, e no culto que eu participava, não vi ninguém. Neste momento eu chorava, eu estava muito além.
Jesus naquela caminhada, na relva molhada. Ele mostrava que era cedo, bem de madrugada. As lágrimas que eu vertia eram emocionadas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos falar hoje a respeito do nascimento de Jesus. Vamos estar abrindo Lucas, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 20, que diz o seguinte: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para os céus, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José com o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Então aqui nós tomamos posse de uma experiência esta
grandiosa aqueles pastores estiveram. Por que eu cantei este louvor antes de começar esta mensagem? Dia pela manhã, saí de casa, fui para a igreja para participar do estudo bíblico dominical que acontecia. Eu morava ainda lá em Nova Iguaçu. E há poucos dias, quando tinha iniciado a minha caminhada, isso foi no ano de 85, eu sentado lá no último banco, porque depois que terminasse aquela reunião, eu ia direto para o trabalho. Eu trabalhava fazendo segurança lá no Maracanã, e era um domingo de futebol, e se eu fosse voltar em casa, não daria tempo de chegar no horário para ali prestar o meu serviço. E sentado ali, o culto se iniciou, cantou, não sei se 1 ou 2 louvores, sei que acho que foi no segundo louvor, sumiu tudo, não escutava ninguém, não via ninguém, e de repente, numa visão, apareceu aquele homem andando em uma trilha. Era um lugar de uma trilha bem estreita, aquele homem andando e eu observando. Aquele homem chegava a estar molhando os pés naquela relva da manhã, e de repente senti uma mão pôr sobre o meu ombro direito, e a voz soou nos meus ouvidos: "Este que você está vendo é Jesus antes de ser crucificado." Então, são experiências que eu acredito que todos aqueles que têm um chamado especial acontece. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, aconteceu com outros, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, estava caminhando com ele, falando dele próprio, não o reconheceram. Foi só quando ele ora pelo o pão que eles o reconheceram, e neste momento ele sumiu. E naquele culto que eu participava naquela manhã, foi algo além daquilo que eu imaginava. Ver aquele homem, e interessante que o Senhor teve a preocupação de se identificar para mim, dizer quem era aquele homem que caminhava naquela trilha. Então, foi uma das primeiras experiências que eu tive quando comecei esta caminhada. E daí por diante tive várias que, se fosse contar todas aqui, nós iríamos levar muito tempo para fazer esta gravação. E da mesma forma, aqueles pastores de ovelhas que estavam ali vigiando o seu rebanho, eles tiveram que aparece aquele anjo para eles, anunciando a chegada da salvação, que não era para eles ficarem com medo, era para eles ter alegria, porque isto era motivo de alegria. E vamos voltar aos versículos, passando um por um, entendendo além daquilo que nós lemos, que não tem muita coisa a ser acrescentada, mas sempre o Espírito Santo abre um horizonte maior. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Então eles estavam ali, e nós sabemos por que as ovelhas tinham que ser guardadas
porque poderia vir ladrões e roubá-las. E esta vigília dos pastores traz um ensinamento importante para nós, porque quando um rebanho é confiado a alguém, ele precisa ter responsabilidade com aquele rebanho. Agora nós estamos falando da igreja que foi comprada pelo alto preço que Cristo pagou. E com este ato aqui nós aprendemos isto, é algo que nos chama a atenção. Eles estavam ali vigiando aquele rebanho durante a noite. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. E a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. Então foi no momento que foi preciso daquele anjo chegar, porque eles não tinham vivido uma experiência ainda daquela. E no verso 10, e o anjo lhes disse: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então ele estava ali porque eles ali seriam os primeiros a anunciar esta grande maravilha que eles tinham contemplado. Falou: olha, isso aqui, o que vocês estão vendo não é para temor, é para glorificar, é para se alegrar. E tinha um motivo muito especial para que ele se alegrasse, porque a salvação estava no meio deles. E no versículo 11 diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então eles anunciam a ele quem era aquele menino que tinha acabado de nascer, tinha acabado de dar entrada neste plano passageiro que nós vivemos. E eles, a partir do versículo, e no versículo 12, ainda aquele anjo ainda continua dando as instruções, dizendo assim: e isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. Então ele deu toda a dica como eles conseguiria contemplar diante das suas vistas a salvação. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, nesses 3 versículos últimos que nós acabamos de ler, primeiro, isto vos será por sinal. Ali, primeira coisa é que eles iriam encontrar o menino em uma manjedoura. E interessante que o rei dos judeus deixa de nascer lá em um hospital de luxo para nascer em uma manjedoura. Está mostrando com que simplicidade a salvação chega ao coração do homem. Não é com muitos aparatos de coisas terrenas. O que se encontrou naquele ato foi os exércitos celestiais adorando ao Deus e dando honra. Que no versículo 13 diz assim: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: o que eles diziam?
Glória a Deus nas alturas. Porque pela inconsequência do homem, pela a desobediência do homem, pela ingratidão do homem, não merecia, mas mesmo assim Deus envia esta glória, envia este socorro, envia a saída para o homem não ser morto eternamente. E paz na terra, boa vontade para os homens. Então era um benefício para os homens. Estava esclarecendo que estava enviado para nós, hoje que reconhecemos todos estes benefícios que Deus enviasse do céu para nossas vidas. E o verso 15 diz assim: e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos dos céus e para os céus, disseram os pastores uns aos outros. Vamos vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Então, ele já logo bateu no coração o desejo de divulgar aquela grande maravilha que tinha acontecido ali entre eles. E no verso 16 mostra que eles não ficaram só ali no desejo, numa promessa, eles foram. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Do jeito que o anjo fala com aqueles pastores, eles foram conferir e ali estava tudo conforme foi dito. E aí eles tomam a posição que nós temos que tomar, anunciar esta salvação. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E então eles anunciaram, porque se houvesse alguma dúvida naquele casal, a partir dali não tinha mais, que era uma confirmação que o que eles tinham dito era verdade, o que estava acontecendo naquela família era uma pura verdade de Deus, a verdade que ninguém pode contestar. E o verso 18 diz assim: e todos que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Vamos dar uma paradinha nesse versículo 18, vamos meditar um pouco. Aqui está a grande diferença da pregação do Evangelho. Agora alguém poderia perguntar, mas por que está a diferença? Porque quando alguém anuncia verdade, a verdade pura e genuína que veio dos céus, o próprio Espírito Santo encarrega de plantar aquela semente no coração do homem, que vai trazer alegria, vai trazer algo diferente que o homem não está acostumado, habituado a presenciar. Quantas vezes nós ouvimos uma mensagem toda rica de detalhes, mostrando grandes conhecimentos, e aquela mensagem não envolve ninguém. Porque é algo que é da carne, só vai tá levando para a carne aquilo que a carne não deseja. Mas quando leva a verdade vinda dos céus, toca a alma do homem, e com isto a alegria vem. Ela
toma posse do coração do homem. Quantas experiências nós tivemos a respeito disto? Teve uma vez que nós fomos fazer uma visita em uma família que tinha pedido visita, e na caminhada para aquela visita, o companheiro que estava comigo, ele me perguntou, e ele gostava muito de pregar, e como de fato é gostoso, porque quando falamos do amor de Deus é algo que muitas das vezes nós não conseguimos nos conter. E aquele irmão, ele pega aquele texto bíblico em uma das cartas de Paulo e pregou ali por quase uma hora, uns 40 minutos. O pessoal começaram a abrir a boca e aquele irmão, ele reconheceu que ele estava sem a revelação. Então ele volta a mensagem para mim e eu consegui a falar dentro daquela mensagem durante 5 minutos apenas. E naquela visita que nós fomos fazer, me parece que foi em Gálatas 5. Deixa eu conferir aqui. Assim também, nós, quando éramos menino, não é esta. Deixa eu ver aqui. Gálatas 4. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Foi este o versículo que foi nos testificado para ler naquela visita e pregar para aquela família. E durante 5 minutos eu falei em cima deste versículo, e ali toda aquela família devia ter mais ou menos umas 12 a 15 pessoas, por aí, eu não me recordo muito. Eu sei que estava ali muita gente. A sala estava cheia com a família que nós fomos visitar. E naquele momento, aquela família começou a chorar e todos eles pediram batismo. E aquele irmão pôde reconhecer verdadeiramente, nós temos que obedecer, porque mesmo a gente conhecendo a palavra, não conseguimos alcançar a revelação que Deus tem separado para cada lugar. E isso foi uma das experiências de falar da verdade. Outra vez nós estávamos reunidos em um certo lugar, cerca de 300 pessoas, ou mais um pouco. E fui pregar em um culto à noite também. E mais uma vez eu falei sobre o amor de Deus, em cima de um único versículo. E naquela reunião todos choraram, porque a presença do Senhor irradiou dentro daquela reunião. E assim foi a experiência desses pastores de ovelhas, quando eles relatam aquilo que veio dos céus para que eles anunciassem. E está aqui contido neste versículo que diz assim: e todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe disseram. Então, por quê? Porque foi algo que foi enviado dos céus para que assim eles o fizessem. Ele não enviou para um narrador esportivo, não enviou para aquele que fala poeticamente, quer dizer, não foi... aquela oratória não foi exposta por alguém que é
preparado para isto. Foi preparado por alguém simples, que era simplesmente os pastores de ovelhas, e ali anunciaram a grande experiência que eles tiveram. Aí no verso 19 diz assim: mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as no seu coração, porque a primeira que recebeu a mensagem deste acontecimento foi Maria, que também foi o anjo Gabriel que chega ali onde ela morava e anuncia essas boas novas para aquela jovem, uma mulher, por certo, temente a Deus, e que Deus achou graça àquela mulher para assim fazer acontecer este tão grande benefício para toda a humanidade. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Então, aquilo que o anjo divulgou para aqueles pastores estava correto. Assim como eu tenho certeza que aquele que tocou em meus ombros naquela manhã, naquele culto, era um anjo do Senhor e que me fala, aquele que eu estava vendo era o próprio Jesus antes de ser crucificado. Senhor Deus, nós louvamos, te agradecemos, te pedimos que possa estar assim alegrando aqueles que possam estar ouvindo esta mensagem, este relato, que é tudo verdadeiro, não tem nada aqui de invenção do homem. Inclusive, este louvor que nós cantamos aqui no início foi por causa desta visão que eu vi Jesus. E eu quero simplesmente glorificar o teu nome, que é sobre todos os nomes, e todo o poder que é exaltado nos céus e na terra, no nome do Senhor Jesus. Amém.